Vídeo de hoje vai falar do majestoso e de seus personagens. Renato Augusto, que é craque e decidiu. Luciano. E essa comemoração do Luciano, tem tanta coisa pra gente falar desse lance, mas assim, tanta coisa. E o Luxemburgo, que na coletiva, não entendi. Luxo, o que aconteceu com você na coletiva? O que foi aquilo? O que foi aquele acesso de fúria? Caramba, hein? Vamos lá. Corinthians e São Paulo, assunto do vídeo de hoje, semifinal da Copa do Brasil. Já deixou aquele like, ó, bonitão pra nós? Deixa aí. Like do vídeo, que ajuda demais a aumentar o nosso alcance. Mais gente assiste. Chega pra mais gente. Então o seu like é bem importante. Então deixa o like aí. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. Se não fez, não fez por quê? Tá pirando? E ativa o sininho das notificações também, tá bom? Vamos lá, vamos falar do jogo, que eu tive o prazer de narrar ontem no YouTube da TNT Sports. Primeiro tempo, não existiu. Não teve jogo, teve nada. Eu sei que clássico, às vezes, ainda mais num mata-mata tão importante, tão agudo, é mais estudado, tem aquela cautela do primeiro jogo, porque você sabe que tem mais 90 depois. Só que eles pegaram a dose de cautela ontem no primeiro tempo, deram uma cavalar assim. Não precisava tanto. Primeira finalização de real perigo no jogo, aquela que botou o narrador pra trabalhar mesmo. 32 minutos, um chute do Renato Augusto da entrada da área que o Rafael foi buscar no canto. Pouco demais. Corinthians apostava em bolas longas o tempo todo. Corinthians não tinha um funcionamento de meio campo. Aliás, o funcionamento coletivo do Corinthians é problemático, é caótico há muito tempo. Falamos isso aqui recentemente, segunda-feira, do vídeo do resumo da rodada. Quando eu analisei ali, falei en passant, né, do empate do Corinthians contra o Bahia. É um time que tem individualidades e você não enxerga ainda um impacto coletivo gerado pelo trabalho, pelas ideias do Vanderlei Luxemburgo. Ontem, de novo, o Corinthians pega a bola no primeiro tempo, mal sabe o que fazer. E aí você tinha um São Paulo mais organizado no primeiro tempo, com mais posse de bola, com mais presença no ataque, mas também sem conseguir tantas finalizações assim. E o aspecto físico do Calleri ajuda demais, né? Nesse sentido, atrapalha o São Paulo, né, nessa construção. O Calleri sai machucado aos 24 minutos, é um baque técnico, é uma perda, sem nenhuma dúvida. O Juan entrou no lugar do Calleri, pouquíssimo fez no jogo, mas o São Paulo tinha ali mais pegada, mais controle, mais ideia do que fazer, mas, assim como o Corinthians, pecava pela falta de chegada, de profundidade, né? Eram dois times que pouco se agrediam no primeiro tempo. Pareciam muito satisfeitos, inclusive, com o empate do primeiro tempo. São Paulo valorizando, cada cobrança de falta, cobrança de lateral, esfriava, parava, sem pressa, tipo assim, vamos levar pelo menos o empate para casa. Deu essa impressão no primeiro tempo da postura do São Paulo. Veio o segundo tempo, e aí o que muda? O gol do Corinthians sai muito cedo. O gol do Renato Augusto sai com 3 minutos. E aí o São Paulo passa a ser mais agressivo. São Paulo tem mostrado um poder de reação muito interessante. O São Paulo toma o gol e ele não se abate. Ele toma o gol e ele vai pra cima. E o Corinthians, naturalmente, sabendo da dificuldade que ele tem de propor, caramba, estamos com 1-0, vamos sustentar isso aqui. Sustentou por pouco tempo. 6 minutos depois saiu o gol do Luciano e eu vou falar já da polêmica, da comemoração e tudo mais. O que se esperava a partir daí? Até pela postura e pela forma como o Luciano contagiou o time do São Paulo. O São Paulo mudou de atitude depois do gol que tomou, buscou um empate rápido e deixou o Corinthians tonto. O Corinthians ficou por alguns minutos, uns 8, 10 minutos depois do gol do Luciano, meio perdidão, tentando entender o que estava acontecendo, e foi o momento que o São Paulo não aproveitou para ganhar o jogo. Aquele era o momento para o São Paulo sair com a virada da Neoquímica Arena. Talvez, nessas últimas vezes aí, o São Paulo abriu o placar, cedeu o empate e tudo mais. Talvez nessas visitas recentes à Neoquímica Arena, a de ontem tenha sido aquela em que o São Paulo ficou mais próximo de quebrar esse tabu de nunca ter vencido dentro do novo estádio do Corinthians. Porque houve um bom momento, um momento de crescimento, de susto do Corinthians do outro lado. Mas o time não aproveitou. O time não foi contundente como deveria ser. E aí você vai mantendo o jogo aberto. Quando tem do outro lado um cara com a capacidade do Renato Augusto, com o talento do Renato Augusto, quando você tem a força de um Corinthians no mata-mata, a força de um estádio como a Neoquímica Arena, você não faz e você toma. O Caio Paulista errou o tempo de bola no lançamento. O Renato Augusto mostrou que é o cara que resolve mesmo.
Tem que pegar o Renato, faltam 3 semanas pro jogo da volta. Põe o Renato Augusto em isolamento. Tranca ele em algum lugar. Sim, Renato Augusto, você precisa beber água. Eu vou deixar alguém aqui pra pegar água pra você. Você precisa do quê, Renato? Você precisa comer? Nós vamos dar na sua boquinha aqui. 3 semanas, claro que eu tô exagerando, mas assim, 3 semanas, tem que cuidar do Renato Augusto pra ele estar inteiro pro dia 16 de agosto pro jogo da volta, porque sem ele, cara, não há Corinthians. A diferença de aproveitamento entre com o Renato Augusto em campo e sem Renato Augusto em campo é colossal, é gigante. Porque o Corinthians é um time que depende do talento, das individualidades. Ontem, inclusive, nem todas, né? Porque o Rojas não jogou. O Moscardo tem sido importantíssimo. O que fez o Fausto Vera ontem no jogo? Sim, uma figura nula. Não jogou. O Roger Guedes estava muito abaixo do seu nível. Eu mesmo narrando o jogo, pouquíssimas vezes falei o nome do Roger Guedes no jogo. Pouco participativo. E o Yuri Alberto de sempre, não mudou nada. Então você precisa... Ontem você não tinha todo mundo, mas tinha o Renato Augusto. E quando esse cara tá em campo, ele é o diferente. Ele é o diferente que o São Paulo não tem. O São Paulo tem a qualidade do Luciano, sem dúvida. O São Paulo tem a qualidade do Caleri. O São Paulo tem o Rafinha, que ontem fez um jogo interessante, até mesmo caindo pro meio, vindo por dentro. O São Paulo tem jogadores interessantes, mas ele não tem um cara com esse refino do Renato Augusto, aquele cara que sozinho pode mudar o jogo. O São Paulo tem um coletivo que se ajustou muito bem com o Dorival e que precisa estar numa noite inspirada, numa noite de concentração máxima, numa noite de precisão para conseguir os resultados. E acho que tem condições de fazer isso no Morumbi com 60 mil pessoas. É lógico que tem. Aquela postura a partir do gol tomado do Renato Augusto, do primeiro gol, até o gol do Luciano e os minutos que se sucederam, mostrou isso. O São Paulo consegue ser agressivo e conseguiu, em algum bom pedaço do segundo tempo, empurrar o Corinthians para as cordas. Com risco mesmo, né? Dentro do Morumbi, vai tentar fazer isso desde o início. A sensação que me passou, estava até conversando ontem no intervalo do jogo com o Douglas, o maestro Douglas, que ontem estava lá na TNT Esportes comentando no prorrogação, a gente ficou falando, cara, assim, a sensação é de que se o São Paulo quiser ganhar o jogo, isso a gente falou no intervalo, tá? Com a leitura do primeiro tempo. Se o São Paulo quiser ganhar o jogo, ele ganha. Basta o São Paulo acelerar o jogo. Se o São Paulo tivesse feito o que fez depois de tomar o primeiro gol do Renato Augusto, talvez tivesse saído com a vitória. Talvez já no intervalo do jogo já estivesse com a vitória construída. Mas aí, enfim, clássico tem dessas, futebol tem dessas e Renato Augusto é Renato Augusto, cara. Dentro do futebol brasileiro, veja só o que é o futebol brasileiro. Acho ainda que o nosso campeonato nesse ano, tô fazendo essa defesa recorrentemente. Eu acho que o nosso campeonato em 2023, os jogos aqui, não só do Campeonato Brasileiro, isso vale para a Copa do Brasil, tem sido de um nível muito bom. Acho que a gente tem uma temporada, talvez em qualidade, melhor do que as anteriores. Mas ainda assim me chama a atenção um cara com a idade do Renato Augusto e com os problemas físicos do Renato Augusto ser tão decisivo. Isso também mostra alguma coisa, né? Isso mostra um pouco também do nível do nosso futebol brasileiro. Não é demérito algum pro Renato Augusto, pelo contrário. Só mostra que, caramba, né? Como um cara... Tem poucos. São pouquíssimos os diferentes, mas eles são tão poucos, que mesmo o cara estando com meia perna, ele faz a diferença, porque ele sobra, né? Num mar de tanta gente igual. É curioso, né? Que jogadoraço é o Renato Augusto, que vantagem que o Corinthians abre num momento, né? Ok, tem aí a sequência de invencibilidade e tal, mas é um momento em que o Corinthians não tá jogando bem. O Corinthians não fez um bom primeiro tempo, o Corinthians emperrou com a bola de novo e o do Renato Augusto salvou o time com 2 gols. A verdade é essa, não é tirar o brilho da vitória do Corinthians, não. Mas é o que tem que ser dito. Agora, você ganha futebol, sim, jogando bem, jogando mal, por uma bola, dominando, reativo, com mais posse, com menos posse, finalizando mais, finalizando menos. Isso aí pouco importa pro resultado. Mas a gente tem que fazer a análise do jogo. Me pareceu o São Paulo mais pronto para conseguir a vitória, mas não conseguiu. Quem conseguiu foi o Corinthians. Luciano. Depois eu falo do Lucha. O Luciano comemorou, foi lá, deu uma voadora na placa, na bandeirinha de escanteio que tinha a bandeira do Corinthians, virou pra torcida do Corinthians e comemorou. Jorge Igor pensa o que disso? Zero problema pra mim. Zero. Eu acho que pisar no escudo, igual o Diego fez no Morumbi 2002 no Sansão, e o pessoal do São Paulo ficou revoltado, o Fábio Simplício foi lá brigar com o Diego, a galera mais antiga lembra disso, na primeira fase do Brasileiro de 2002.
pisar no escudo, chutar a bandeirinha de escanteio, eu acho que fica no limiar, assim, do que dá pra passar, sabe? Assim, tá ali no limite, no limite. Se você chegar pra mim e falar, eu acho que é de boa, sim. Você vai lá depois, faz o gol e pega a bandeirinha e comemora zoando o cara quando você ganhar o jogo. Dá o troco no cara. Pra mim, eu pessoalmente, o cara chega na casa do meu time e dá um bico na bandeirinha de escanteio. Vou xingar o cara na arquibancada, não vou jogar nada nele. Tem que falar sobre isso também. Vou xingar o cara na arquibancada, daqui a pouco meu time vai lá, faz o segundo gol, pega a bandeirinha, zoa o cara, vai lá comemorar na cara dele, chumbo trocado, pra mim, beleza. Mas se você disser pra mim, eu acho desrespeito, é a bandeira, é o símbolo, tá bom, beleza. Vou respeitar tua opinião. Não acho absurdo pensar isso. Eu acho que tá mesmo no limite da discussão. Agora, pra mim, esse não é o pior problema. Tem duas outras coisas aí. Primeiro que é o fato de haver torcida única. Aí, o Luciano, ele pode até, no fundo, ter tido apenas a intenção de provocar. Pode ser até que se tivesse a torcida do São Paulo no estádio, ele fizesse a mesma coisa. Mas ele ganha um argumento, ele tem um ponto, ele vira e fala assim, eu não tinha minha torcida pra comemorar, eu vou olhar pra quem? Não tem ninguém, porque o raio da torcida única provoca esse tipo de situação dentro do estádio. Você vai comemorar um gol e tem 40 mil pessoas te odiando e não tem ninguém. Só o teu banco de reservas. Não tem ninguém pra comemorar junto com você. Isso é péssimo, né? A gente já viu isso gerar transtornos em outros momentos, em outros gols, em outros clássicos aqui em São Paulo. E o ponto que é mais importante. Aí me desculpa, Luciano, porque não tem como defender um negócio desse. Não é possível. Inclusive eu tô pensando numa hipótese pra isso, tá? Tava aqui na madrugada cogitando uma hipótese absurda, na qual eu não acredito por ser muito absurda, mas coisas absurdas passam pela minha cabeça de vez em quando. Não pode o Luciano, sabendo que tá pendurado, correr o risco de tomar um amarelo, sabendo como funciona a arbitragem brasileira e como funciona a regra. Eu acho que nós temos que discutir a regra em vários pontos. Fiz um vídeo no fim de semana falando sobre impedimento. E ali eu disse, além do problema do VAR, que está sendo mal operado, que a câmera é ruim, que o software é ruim, tem um problema da regra que eu acho que precisa ser debatida de novo. Se o impedimento de 2 centímetros gera alguma vantagem excessiva ao centroavante, ou se é algo que tem que ser ignorado e passar batido, levando em consideração a rapidez do jogo, a velocidade de movimento e tudo mais. Vamos discutir a regra. Vamos discutir essa regra sobre a comemoração também. Eu acho excessivo você dar um cartão amarelo para um jogador por isso. Acho muito excessivo. Mas é o que tá no raio da regra. Aí você vai fazer o quê? O jogador tem que reconhecer a regra, ele tem que saber o terreno que tá pisando. E ele tem a obrigação de saber que ele tá pendurado. Que ele não pode cometer um excesso, ele não pode se colocar no risco de perder o jogo da volta. E foi exatamente o que o Luciano fez. E isso é imperdoável. Agora, tem uma hipótese absurda que passa pela minha cabeça. O Luciano não saber disso. Porque ontem, depois do jogo, me espantou a quantidade de pessoas. Não, gente, os cartões eram para semifinal. Não, tava zerado. Eu não sei, eu juro, eu custo acreditar que o Luciano, inclusive ontem, vários portais faziam as prévias pro jogo e colocavam lá lista de pendurados e não tava o Luciano. Isso ali me preocupou um pouco, porque assim, um cara do tamanho do Luciano não observar isso, não se ligar que ele pode ficar fora do segundo jogo de uma semifinal por uma comemoração, eu acho pouco provável. Como também acho pouco provável que o São Paulo tenha papado essa mosca, né, e não tenha feito a contagem, e o Luciano, por um acaso, não soubesse que estava pendurado. Mas essa absurda hipótese passou pela minha cabeça em algum momento, porque é absurdo você perder o segundo jogo de uma semifinal por causa disso aí. E você pode ir com o ataque todo desmantelado para a semifinal, porque o Caleri não está nas suas melhores condições físicas. O Caleri tem se arrastado nas últimas semanas. O Caleri saiu nas quartas de final contra o Palmeiras no primeiro tempo. O Caleri saiu ontem aos 24 minutos. Olha o tamanho do prejuízo de não ter Luciano e Caleri eventualmente na semifinal do dia 16. Então assim, Luciano nessa, cara, quer fazer? Faz. Mas o risco tem que estar calculado. Se você corre o risco de ser expulso se você já tem amarelo, ou se você não tem amarelo, mas está pendurado e ficar fora do jogo seguinte, não vale o risco de dar um bico na bandeirinha de escanteio. Aí o cara tem que ser inteligente. Não adiantou nada. Ele não ganhou o jogo, o São Paulo até melhorou, cresceu ali com a energia que ele passou pro time, mas o São Paulo não ganhou o jogo, acabou tomando o segundo gol, ele não vai jogar a partida de volta. O saldo, para ele, não foi bom, não compensou. Vanderlei Luxemburgo. Olha, vou te falar, hein? O Luxemburgo ontem, eu tô confuso. O
Luxemburgo chegou na coletiva ontem, o repórter fez a pergunta, né, perguntou ali o que ele pretendia com a entrada do Adson, que melhorou, inclusive as dobras com o Fagner funcionaram no segundo tempo. O Adson mudou a dinâmica do meio-campo do Corinthians, foi uma das chaves, inclusive, para a virada, para a vitória 2-1, não a virada. E aí, cara, o Luxemburgo foi extremamente reativo na resposta e falou, não, mas eu tenho que parar com esse negócio, eu respeito toda pergunta, meu camarada, eu acho que toda pergunta é pertinente, mas tem que parar com esse negócio de eu vir aqui analisar o jogo, a análise quem faz são vocês. Pô, peraí, todos podem analisar o jogo, inclusive você. Se não, Luxemburgo, qual o objetivo da entrevista do técnico depois da partida? Se não for a análise, se não for colher dele as impressões do jogo e tentar entender os caminhos que o levaram a tomar certas decisões. Não entendi. Sério, eu não entendi o chilique do Luxemburgo. O Luxemburgo tem 50 anos de estrada e agora ele está querendo questionar a natureza da entrevista coletiva. Ele está querendo agora questionar o papel do treinador depois do jogo. Luxemburgo, você faz isso há tanto tempo. Por que você agora entrou nessa de... Não, meu camarada, vocês que têm que analisar. Sim, a gente analisa, você analisa, a gente concorda com você, a gente discorda de você. Até pra gente analisar, pra gente elogiar ou te criticar, a gente precisa te entender. Entender o que passou na sua cabeça durante o jogo. Bom, aí você me faz pensar em diferentes possibilidades. Uma delas, você tá querendo esconder o jogo. Eu não quero contar pra todo mundo o que eu pretendi com a entrada do Adson, porque eu não quero dar o mapa da mina pros caras. Porque ele até fala no final da resposta, se eu ficar contando tudo, fica mamão com açúcar. Tá bom, você poderia ter dito isso de outro jeito. Mas, ou então, Luxemburgo, você não vai pra coletiva, porque coletiva de treinador depois do jogo é isso. É o cara dizer o que ele fez. E você é habilidoso o suficiente, tem repertório suficiente pra escorregar dessa pergunta e sair na boa sem dar o chilique que deu ontem. Sem entregar o mamão com açúcar para o Dorival Júnior, ok? Segunda possibilidade que você... infelizmente me faz pensar, você não tinha ideia do que fazer, na verdade você botou o Adson, botou mesmo por botar, ele entrou, deu certo, você não sabia como explicar e entrou nessa de despistar na hora da coletiva, o que eu não acredito, porque você é um Vanderlei Luxemburgo, você é um dos maiores treinadores que o futebol brasileiro já teve em todos os tempos, mas me assustou, eu não entendi, eu acho que não era para aquilo, acho que foi até desproporcional a reação do Vanderlei Luxemburgo. Então, Luxa, eu acho que inclusive... na próxima entrevista coletiva, alguém tinha que perguntar, Luxemburgo, com absoluto respeito, tá? O Luxemburgo merece respeito. Luxemburgo, na coletiva passada, você se queixou de ter que fazer uma análise do jogo, você deu a entender que esse não é o teu papel na coletiva. Qual é o teu papel nas coletivas? Até pra gente entender, pra pautar a gente, pra gente entender como deve agir daqui por diante com você depois dos jogos. O que a gente deve abordar? A gente deve abordar o que foi o jogo, a gente deve falar sobre a política externa, a gente deve falar sobre a reforma tributária, a gente deve falar sobre a culinária baiana. Diz pra gente, porque eu não entendi nada da reação do Luxemburgo, honestamente. Se você entendeu, se você conseguir esclarecer pra mim, me ajuda nos comentários, porque eu fui dormir atordoado. Falei, não é possível, o que deu no Luxa? Bom, gente, mas o corintiano tem que comemorar muito. O Corinthians em vários momentos chegou... sofrendo no confronto contra o Remo, ele volta com 2-0 contra Sua, ganha o jogo nos pênaltis, faz o gol do último minuto contra o Galo, não é favorito, não vai passar, perdeu o primeiro jogo, virou dentro de casa, tudo bem que o Cudê ajudou, contra o São Paulo, não é favorito e tal, já ganhou o primeiro jogo, e se não ganhar, não vai chegar vivo no Morumbi, tá vivíssimo, vai jogar por 2 resultados, e o torcedor do São Paulo, ele tem que, é horrível não ganhar em Itaquera 9 anos, né, de novo, eu imagino como seja, mas é pensar que esse time mostrou, não só até agora, no jogo de ontem, não só antes, no próprio segundo tempo de ontem, o seu poder de reação, a sua capacidade de agredir, de ir para cima do Corinthians, de conseguir dominar o Corinthians e de conseguir fazer o que precisa no jogo da volta com 60 mil pessoas a seu favor. Está tudo aberto para o dia 16 no Morumbi. E aí, e a tua análise do jogo? Do Luxa, do Luciano, do Renato Augusto? Faz nos comentários aí. E quem vai passar no dia 16? Aproveita para dar o palpite nos comentários também. Boa quarta-feira para todo mundo. Like do vídeo se você ficou até o final. Juízo, bom almoço e tchau.